Olá, tudo bem com vocês? De ferro de novo. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre a questão da vivência familiar e sociedade no meio do autismo. Bom, a princípio o vídeo é simples, é um pouco curto, mas que tem fundamentos importantes para vocês, mães, pais, tios, tias, professores. O que eu queria te explicar a princípio? Às vezes você tem um aluno, você professor tem um aluno autista na sua sala, vê que ele tem muita hiperatividade, ele não para como os demais alunos, ele senta, ele sai da sala, ele quer estar sempre andando, ele sempre quer o movimento. Isso é uma característica fundamental no autismo, é um fator natural deles. Já no caso, dentro de casa, eles não ficam quietos. Não adianta você falar pra mim, mas meu filho fica quieto, não. É momentâneo. 5 minutos no máximo. De repente ele já começa a circular, fazer bagunça, correr, fazer pirueta, enfim. Ou a característica em casa nunca vai mudar. Ou a criança na escola pode ser um anjinho e em casa é uma loucura. Também é uma das características do autismo, na verdade de qualquer criança, mas principalmente no caso do autismo. Por quê? O autista ele já tem as dificuldades e limitações básicas dele, por exemplo, a questão social, a questão psicopedagógica, que é um pouco devagar para ele, ele tem uma dificuldade de aprender ou excesso de velocidade para aprender, a comunicação dele ou é falha demais ou é extremamente rápida. Não tem pontos específicos, é sempre, como que eu posso falar assim, é sempre além ou aquém. Então, quer dizer, não dá pra focar no único ponto específico, olha, ele vai fazer isso, não, ele sempre vai ter momentos e momentos. Vai ter autistas e autistas, outra coisa. Você tá no mercado, isso acontece frequentemente comigo. Seu filho lá, de repente, surta, do nada. As pessoas olham, não compreendem. Eu abro esse sorriso cínico porque eu vejo isso direto, acontece direto comigo. Sabe qual é a minha preocupação com as pessoas? Nenhuma. Se vier alguma pessoa, nossa, mas sua filha é mal educada, você tá filha especial porque sua filha é mal educada. Porque ela tem uma deficiência que não é física, mas é aqui, na parte mental, a saúde mental dela. Ou seja, é uma deficiência. Então, quer dizer, as pessoas na sociedade, elas não têm aquela questão de se pôr no lugar do próximo, ter uma visão de como que é aquilo. Elas têm uma questão de apontar, ter a preocupação de ver o erro, falar mal, mas não se pôr no seu lugar. Então, como eu falei, isso eu vivencio bastante. Em família, o principal numa família que tem autista ou autistas, que é o meu caso, é foco, paciência, ter determinação, pensar, olha, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Não é que ninguém me falou, eu tenho, eu posso, eu vou. Por quê? Porque você tem nessa determinação, você consegue manter a calma, o controle, ter aquela sensação de dominância, sabe? Você domina a situação. E como que se domina uma situação? Às vezes você tem que ser rígido, sim, claro. Por que que não? O autista, ele não tem um limite. Ele não tem limite. Nada para ele é arriscado. Não existe risco, não existe perigo, não existe preocupação. No caso, assim, no nosso caso, as mães ou os pais, não existe preocupação. Existe, eu vou fazer, eu vou desafiar, eu não tenho medo. Então, por que que eu falo impor limites? O que que quer dizer impor limites? Não quer dizer, eu vou pegar, vou puxar pelo braço, eu vou bater, não. Impor limites é você segurar, olhar para ele, olha nos meus olhos.
Presta atenção no que eu estou te falando 1, 2, 3, 1000 vezes se for preciso. Isso chama-se impor limite, porque você está mostrando que você é a autoridade, não ele. E isso eu também faço em locais públicos, as pessoas olham com aquele olhar assim meio banal, como sempre, com aquela atitude de não gostei. Eu não me importo. Se as pessoas falam uma coisa, falam que meu filho é autista. Qual o problema? E você que é preconceituoso? Já ouvi muitas pessoas falando pra mim que eu era ignorante e tal, por causa disso. Simplesmente dei essa resposta, minha filha é autista, e você que é ignorante, preconceituoso? Pronto, a pessoa se isolou, porque sente na pele, ela sente assim, falei bosta num dia que eu não devia falar bosta, por exemplo, mas fez. No caso da família secundária, o que é a família secundária? No caso dos avós, os tios, eu escuto direto pais falando pra mim o seguinte, que não tem apoio familiar, nem tio, nem tia. É difícil ficar com um autista quando você não tem experiência. Fala que eu não sofro desse mal, eu tô mentindo. Porque minha família também não sabe lidar com as minhas filhas. A não ser um caso muito urgente. E mesmo assim, acontece muito de não ter não saber o que fazer. Eu tô pra fazer uma cirurgia e o que acontece? Eu tô evitando essa cirurgia ao máximo, que é pra poder não deixar minhas filhas meio nesse caminho. Socorro, o que eu vou fazer? Porque a cirurgia vai ser complicada, a recuperação vai ser complicada. E eu prefiro estar cuidando delas, sabendo o que eu tô fazendo, do que deixá-las na mão. Assim, minha mãe, nada contra minha mãe, pô. Mas é o que eu falei. Ela não sabe lidar com as minhas filhas completamente, assim como eu. Dominância, alimentação, modos de se comportar, ajudar na tarefa, ter a paciência de fazer a tarefa, que é o caso da Lívia, que ela faz muita tarefa. Tem dias que ela traz 4 folhas de tarefa para casa. E quer dizer, tem aquela interação, sabe? No caso, a mãe e o pai de autistas tem aquela interação por completo. Não é pela metade. Olha, filho, faz assim assado. Não. É 100%. Não é metade, é 100%. Você se entrega por completo. E é assim que acontece a nossa interação com nossos filhos. Então, quer dizer, e é toda a família. Então, por isso que eu falo, a vivência em sociedade é algo assim que, na verdade, não existe, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, não existe a vivência em sociedade, mas existe a vivência que nós fazemos a nossa sociedade. Como que fazemos a nossa sociedade? Escolhemos pessoas com quem conversar, trocar experiências com pessoas que entendem a nossa realidade, também tem o mesmo problema que a gente, ou se não tem o mesmo problema que a gente, pelo menos se põe no nosso lugar, compreende. Tem um exemplo legal, são alguns profissionais, psicólogos, nem todos, também vai aí uma dica, nem todos, mas um ou outro se especializa para poder atender essa criança, os educadores que realmente têm lápis, indiferente da categoria salarial, eles realmente querem abraçar a causa, eles falam, essa causa também é minha, eu bato no peito, eu quero, eu luto por isso e vou te ajudar. O médico que fala, olha, o que você precisar, conta comigo. O assistente social também do posto de saúde ou do hospital que fala, nossa, sua vida é bem complicada, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que eu posso, garras para poder fazer, sabe? São essas as pessoas que eu falo que existe a sociedade, na nossa sociedade autista, e não na sociedade em comum, um todo aí que a gente vê aí fora, que são pessoas preconceituosas, ignorantes, que não se põe no lugar do outro, que não quer aprender. Você ensina, você faz campanha para falar do autismo, da conscientização, você fala na televisão, você faz o folheto, faz o vídeo, que não é o caso que eu estou fazendo agora, leva a conscientização. As pessoas só têm o dom de entender quando está passando a novela.
e não há entendimento. A princípio não há entendimento. O que acontece? Nossa, eu escutei muito daquela novela da Globo, daquela menina que era autista, não lembro o nome agora, também é uma novela que tentei ver só por causa disso, pra direto tá pegando no pé do autor da novela. Até porque eu tinha contatos diretos que facilitavam isso, pra tá tentando melhorar o trabalho. Mas o que acontece? As pessoas começaram a perceber que existe autismo nessa época. Ou quando passa o programa da Ana Maria Braga, por exemplo, ou sei lá, o programa é um programa. Agora, as pessoas terem o hábito de ter um entendimento do que está acontecendo com o vizinho, por exemplo. Às vezes o vizinho não sabe que você tem um filho autista, sabe que você tem um filho que grita, sabe que tem um filho estressado, que bate a parede, bate a cabeça, sai pra rua sem prestar atenção em nada. Quer dizer, eles sabem disso, mas eles já se perguntaram, será que o filho dela é autista? Será que o filho dele é autista? Às vezes as pessoas não se perguntam, elas não têm a necessidade de tentar entender. É o ego inflamado que eu digo. Não vou mexer porque não é interessante pra mim. Mas quando a Globo mostra, olha, eu sei tudo sobre autismo. Não é por aí. Por isso que eu falo, existe a sociedade em comum e existe a nossa sociedade, que é a sociedade de pais de autistas, profissionais da área e pais profissionais na área de autismo. Então, quer dizer, dessa rede de profissionais, que eu indico para vocês o seguinte: quando vocês precisarem de alguma orientação, precisarem entender alguma característica do seu filho, alguma coisa assim que despertou curiosidade, sempre entre em contato com um pai, uma mãe, alguém que realmente é envolto na causa, porque para criticar vão ter muitos. E eu sou a prova viva disso, que tem muitos que criticam arduamente, não perdem tempo. Mas para dar um apoio, um reforço, infelizmente são poucos. Eu já me deparei com cenas positivas e cenas negativas. E por falar nisso, domingo, acho que foi domingo, foi uma das cenas que gravou na minha cabeça. Eu até faço questão de falar dessa cena, que é uma cena, foi uma coisa assim que eu agradeço a mulher que fez isso, teve esse coração ótimo comigo. Eu fui no mercado, acho que foi domingo mesmo, com a Lívia. A Lívia começou a ficar nervosa lá na padaria do mercado. Uma senhora que estava com a filhinha dela também, uma mulher, não lembro, aparentemente uns 30 e poucos anos, com a filhinha dela. Vendo que a Lívia começou a se agitar, ela estava sendo atendida por 2 atendentes, porque era uma encomenda grande. Fez questão de pedir para a atendente falar: moça, por favor, atende ela e a filhinha dela, porque a filhinha dela é autista. A atendente fez cara feia, falou: por favor, atende, eu estou pedindo. Larga o meu e atende a filhinha dela, porque a filhinha dela vai ficar nervosa e com razão. Agradecer a moça, aquilo pra mim foi um sentimento, sabe? E eu não sabia o que sentia, se eu chorava, se eu ficava alegre, porque, como eu falei, na sociedade em comum, essa é uma das pessoas que salvam para a nossa sociedade, que você pode falar: olha, essa abraçou a causa. Porque com certeza é uma pessoa entendida, que sabe lidar com essa situação. Se tiver um filho autista, por exemplo, ela vai saber lidar com a situação. Um sobrinho autista, não vai saber lidar com a situação. Ou se for professora, melhor ainda, vai saber lidar com amor com essa situação. Então, o meu recado é esse, gente. A nossa sociedade é essa. Nossa sociedade são os pais profissionais e pessoas que abraçam a nossa causa. Que abraça mesmo. E que não tem papo ruim. É isso ou é isso. Por isso que o tema desse vídeo hoje foi o autismo e família em sociedade comum. A família abraça, claro. A família que eu me refiro, pai, mãe, irmão, abraça. A família secundária, que é os tios, avós, eles não sabem lidar na maioria das vezes. E a sociedade? Bem, a sociedade a gente tira um exemplo do que vem acontecendo hoje.
Infelizmente as pessoas não prestam atenção, mas apontam o dedo. É isso, gente. Isso é um desabafo de uma mãe também. Uma mãe que dá palestras, inclusive, para orientar outras pessoas, a fim de que haja uma conscientização. Claro que é passinho de tartaruga, mas haverá, se cada um fizer a sua parte. É isso. Beijo para vocês e até o próximo.